Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell. Hoje eu vou dar aula de História da Arte para o 7º ano. Meus alunos, saudade de vocês, certo? Mas quanto a gente não tem esse contato pessoalmente por causa dessa pandemia, a gente vai se vendo aqui pelas videoaulas, tá? Hoje nós vamos corrigir aquela folhinha que com certeza a escola deu para vocês com os exercícios, tá? Então eu vou corrigir hoje aqui para vocês, tá? Acompanhe aí, questão número 1. Qual foi o tipo de pintura que surgiu nos séculos XV e XVI na Península Itálica e se espalhou por toda a Europa, dando início à Idade Moderna? Que movimento é esse? O Renascimento, tá? Então a resposta é o Renascimento. Falando um pouco do Renascimento, vai surgir na Itália, principalmente porque tinha alguns comerciantes burgueses que eles iam comprar essas especiarias nas Índias e retornavam com essas mercadorias e vendiam. E eles começaram a ter dinheiro. E, poxa, se eu estou com dinheiro, tem que gastar. Então eles começaram a patrocinar alguns pintores na época, tá? Para quê? Para ostentar, uma ostentação. Então eles faziam as pinturas, esses excelentes pintores vendiam essas pinturas para eles enfeitarem a casa deles, tá? Não esquecendo que muitos desses pintores, eles vieram ali inicialmente na Itália, tá? Muitos artistas italianos patrocinados não só por esses comerciantes, mas também pela Igreja Católica na época, tá? Que dentro do Renascimento eles vão transmitir a sua arte, que vai ser inspiradas nas artes grego-romanas, tá? Então por isso se chama Renascimento, renascer, tá? Das obras que eram da época grego-romana. Muitos artistas vão se inspirar nessas artes grego-romanas e vão fazer ela voltar, tá? Principalmente vocês vão ver que uma das técnicas que vai aparecer vai ser a perspectiva, tá? No Renascimento. A gente vai falar um pouquinho mais na frente, senão eu vou dar a resposta de tudo. Quando a gente for falar, já deu a resposta, tá? Mas o Renascimento, como falou aqui, vai nascer na Península Itálica no século XV e século XVI, tá? Vamos lá, dando continuidade aqui. Qual foi o artista que pintou o Nascimento de Vênus, a deusa do amor e da beleza, conhecida pelos gregos como Afrodite, tá? Foi Sandro Botticelli. Sandro Botticelli foi assim um dos principais artistas também renascentistas, tá? E as suas pinturas, ela tem movimento, tá? E as anatomias, bem dizer, perfeitas, tá? Ele pintou muitos quadros aí para esses comerciantes que vão patrocinar, tá? E o período que foi o período chamado Quattrocento, no final do século XV, tá? Então a resposta é Sandro Botticelli. Vamos ver outro artista aí, tá? Que também vai se destacar no período renascentista. Quem pintou a Mona Lisa, tá? Ela também é conhecida como Gioconda, tá? Onde em 1793 já fazia parte do acervo do Museu do Louvre, tá? Foi Leonardo da Vinci, tá? Leonardo da Vinci, além de pintor, ele também era arquiteto, ele era matemático, ele era um excelente, tinha um conhecimento de anatomia muito grande. Ele fez várias teorias, por exemplo, ele criou antes aí dos nossos tempos aí, tanto é que ele vai criar o paraquedas, uma coisa que vai ser usada só no final do século XIX e início do século XX, principalmente na Primeira Guerra Mundial. Ele vai criar o avião, tá? Mas, claro, ele só teve as ideias, só fez teorias. Ele nunca botou em prática essas teorias, tá? E ele criou o tanque. Poxa, o tanque ele só vai ser criado na época da Primeira Guerra Mundial, o tanque mesmo. Mas ele já tinha feito um projeto
certo? Que mostrava como funcionaria esse tanque. Então, quer dizer, isso tudo em pleno século XVI, cara, o cara era considerado um gênio para a época dele. Para vocês terem ideia, tá? Foi o período cinquecento, século XVI, tá? Vamos lá, número 4. Qual foi o pintor responsável em pintar o teto da Capela Sistina, no Vaticano, Criação de Adão, onde retrata Adão e Deus quase se tocando? Esse é outro considerado gênio também, tá? Além dele ter sido um excelente pintor, ele também foi um escultor, tá? As suas esculturas eram feitas em pedra mármore. Cara, imagine você pegar um... Tanto é que ele falava o seguinte, quando perguntaram para ele, como você consegue fazer essas estátuas perfeitas? Ele falava, não, as estátuas estão ali dentro, eu só tiro as rebarbas dela. Esse gênio é chamado de Michelangelo, tá? Ele é do período 500 do século XVI também, bem no período do Leonardo da Vinci, sendo que Leonardo da Vinci era bem mais velho do que ele, tá? Ele vai fazer muitas obras para a Igreja Católica, tá? Apostólica Romana. Tanto é que a maioria das suas obras está em Roma. Outras estátuas que ele fez, maravilhosa, foi Davi, fez Pietra, tá? Que é mostrando Maria segurando Jesus Cristo, quando tiram ele da cruz nos braços, sendo que ele fez uma representação assim bem poética dessa estátua, quem olha assim e saber interpretar, porque ele fez a figura de Maria bem maior do que a figura de Jesus Cristo, que mostrando que para a mãe, o filho, mais que ele acha que é adulto, que é maior do que a mãe, ele sempre vai ser aquela criança que a mãe carregou por 9 meses, teve essa criança, criou, mas quando tem algum problema, tá ali, a mãe ali para amparar. Tanto é que quando a gente tem algum problema, a primeira coisa que a gente chama é a nossa mãe, tá? Muitas das vezes, não estou falando que são todos não, mas na maioria das vezes, as pessoas, quando está em perigo, não chama ninguém. Por exemplo, eu sou pai, mas incrível pai, eu nunca vi meus filhos me chamar pai. Quando queria brincar, era pai, mas quando tinha alguma coisa, estivesse sentindo em perigo, a primeira coisa que chamava era a mãe. Então, Michelangelo teve essa sensibilidade de construir Maria de proporção maior do que Jesus Cristo. Outro também, estátua que ele fez, foi Moisés, também maravilhosa, tá? Tanto é que diz a lenda que ele, quando acabou de fazer esculpir Moisés, ele pegou a marreta, jogou nos pés da estátua de Moisés e falou, agora só falta levantar e andar. Então, quer dizer, realmente ele é um escultor espetacular e esse outro também, pintor também. Vamos lá. Número 5. É um recurso utilizado para representar no papel, que é um suporte bidimensional, as figuras, os corpos, as paisagens e os objetos tridimensionais. É a perspectiva, a gente conversou muito isso em sala de aula também, tá? A perspectiva daquela coisa da distância, tá? Na Idade Moderna, né, que já está no Renascimento, está dando um passo para entrar na Idade Moderna, mas antes, na Idade Média, as pinturas eram feitas sem, quase, bem dizer, sem perspectiva nenhuma. Já no Renascimento, no início da Idade Moderna, vindo esse período renascentista, eles vão descobrir a perspectiva. Outra coisa também que eles vão descobrir nessa época, que a maioria das vezes eles pintavam em madeira, eles vão descobrir a tela, tá? E a tinta a óleo também, tá? Vamos lá, número 6. É o ponto imaginário na linha do horizonte em que as retas paralelas se convergem. É o ponto de fuga, tá? A gente fez esses desenhos em sala de aula também. É aqueles pontos que parte aqui, tá? De um lado aqui um ponto tem a linha do horizonte, certo? E dali você vai fazer a perspectiva, aquela sensação de profundidade, tá? Normalmente as figuras que estão na frente são maiores, as que estão atrás
é bem menores, mas a proporção do tamanho é o mesmo, tá? Vamos lá. Número 7. A número 7 aí está mostrando para vocês. A número 7 está mostrando aí para vocês, que eu vou mostrar agora o desenho que deve estar aí com vocês, tá? Para vocês verem onde é o ponto de fuga. Olha aí, prestem atenção. Os pontos de fuga, tá? Um ponto de fuga aqui, ó, que tá mostrando. Então os pontos de fuga começa aqui no centro, tá? Já esse aqui, o ponto de fuga fica aqui e seria outro ponto de fuga aqui que não está aparecendo, mas o ponto de fuga dessa figura está aqui. Nesse caso aqui, o ponto de fuga é aqui, o ponto de fuga é aqui e o ponto de fuga é aqui embaixo, tá? E a linha do horizonte? Aqui nesse caso, desse desenho, a linha do horizonte está aqui. Nesse caso aqui, a linha do horizonte está aqui atrás. E nesse caso aqui, a linha do horizonte a gente pode colocar aqui e colocar aqui à frente também, porque já que criou um novo ponto de fuga aqui. Tá bom? Entenderam? Então, pessoal, essa, como a gente mostrou aqui, é o desenho que a gente já tinha até feito alguma coisa parecida em sala de aula. Já a questão número 8, essa aí vocês vão fazer, que a gente fez essa prática em sala de aula também, tá? Faça um desenho utilizando as técnicas da perspectiva. Dentro daqueles desenhos ali que eu falei para vocês têm que botar, por exemplo, uma estrada. Por exemplo, tem estradas lá na região da Bahia, que as estradas têm umas retas longas, que você olha assim, você vê lá embaixo ela desaparecendo e de repente abrindo. Aí você vê árvores lá embaixo e árvores aqui. As árvores são da mesma proporção, sendo que com a distância, que é a perspectiva, ela vai ficar menor do que a árvore que está na frente. Mas sendo que essa árvore que está na frente é do mesmo tamanho daquela que está lá atrás. Mas quando você vê a nível de perspectiva, no desenho, você vai ver que o que está na frente sempre é maior e o que está lá atrás é sempre uma figura menor. Pessoal, vamos ficar por aqui, tá? Até a próxima videoaula. Não esquecendo de fazer os exercícios dos livros, tá bom? Meus queridos, até a próxima videoaula.